Mas voltando, tá? A gente continuar o exercício depois dessa pequena interrupçãozinha, porque não tem jeito, gente. Home office with kids é isso aí. Home office. Então, que tipo de turbina, né, poderia ser utilizada nessa instalação? Deveria, né? Poderia melhor. Uso o verbo. E aí, para a gente avaliar isso, o que a gente vai utilizar vai ser dentro dessa apresentaçãozinha aqui, a gente tem a tabela, né, para as rotações de velocidade, para velocidade específica, tá? E o que a gente vai fazer, para essa instalação, nós vamos calcular qual que seria a velocidade específica para saber se vai ser uma turbina tipo Pelton, vai ser uma Francis lenta, etc. Por aí vai. E como a gente faz o cálculo? Né? Para rotação específica, depende da rotação, né, de operação do gerador. Eu acho que isso não foi dado pelo enunciado, então vai ser um valor que eu vou supor agora. Tá? A potência, né, elevada a meio, e aqui a altura manométrica elevada a 5 quartos. Então, vamos pegar essa expressãozinha aqui e vamos trabalhar ela. Tá? Então, aqui seria a nossa letra A. Essa letra A pra gente. Ups. Aqui seria a letra B e daqui a pouquinho eu vou alterar o enunciado de novo, né, para a gente poder Ctrl B, chegar na expressão que a gente precisa, tá? Então seria basicamente essa expressão aqui, que nós vamos brincar um pouquinho com ela. Vou pegar a potência, né? Essa aqui no caso é a potência do jato, e vamos quebrar ela em parênteses, né? Peso específico, vazão e altura da queda para a gente. Aí você vai ter o efeito da queda elevada a meio aqui, a queda elevada a 5 quartos aqui. Uma maneira da gente trabalhar essa fração seria uma coisa desse tipo aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, onde a gente teria, né, esses dois termos aqui, ó, peso específico e altura elevada a meio, assim, isto, eu multiplicaria ele, né, por este termo, que seria só o termo da altura, elevado a meio, separei aqui, e aí esse termo que está aqui, ó, como ele está no denominador, ele viria aqui para o numerador, multiplicando, tá? Só com o sinal trocado. Ctrl C, Ctrl V, elevado a menos 5 quartos. Só estamos brincando com a equação aqui para poder... deixar um formato mais interessante para a gente. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas alturas aqui e vamos fazer o... Fala. Vamos fazer a operação com elas para ver qual vai ser a fração resultante. Tá? O que acontece? Aqui a gente tem um divisor que é meio. Então, nesse divisor que é meio aqui, se a gente fizer o mesmo denominador, já que eu vou querer manter a base, né, e somar os expoentes, então esse aqui que está como é que fala, dividido por 2, eu deixo ele a 4, e aqui vai vezes 2, então vai ficar 2 quartos, que é a mesma coisa de 1 meio, certo? Que aí eu vou ter esse aqui 2 quartos positivo, esse daqui, ó, 5 quartos negativo. Quando eu for fazer essa operação, eu mantenho a base, né? Somo os expoentes, no caso vou subtrair, porque esse aqui é negativo. Então eu vou ficar com menos 3 quartos, certo? Para a expressão. E a gente teria, né, essa relação aqui, ó, para a nossa velocidade específica. E aí fazer um cálculo dela, a gente teria a rotação da turbina. Vamos colocar uma rotação de 1800, se não chegar no resultado da turbina que eu quero, depois eu altero. E de turbina para ser utilizada na instalação, se o gerador opera a 1800 RPM.
Se o número fica bonitinho, depois a gente troca, tá? Então seria lá 1800 RPM, certo? Vezes o peso específico para a água, aí é lá 20 graus, vai ser esse valor aqui. Olha que beleza, já tem os pesos específicos já pronto. Hein? Então, um pequeno parênteses aqui. Isso. Que eu teria o peso específico que vai multiplicar a vazão. A vazão obrigatoriamente tem que trabalhar em metros cúbicos por segundo. Então, aqui para a gente ela foi dada em metros cúbicos por hora. Então, eu vou pegar esses 30, né, metros cúbicos por hora, vou dividir ele pela relação que a gente tem entre hora e segundo, que é por 3.600. Né? Em cada minuto eu tenho 60 segundos, em cada 60 minutos eu tenho 1 hora, então dividir por 3.600, eu vou ter ele em metros cúbicos por segundo. Feito aqui, esse termo todo a gente vai elevar ele a meio, ou se quiser ficar mais bonitinho ainda, Ctrl X, esse termo para a gente aqui vai ser uma raiz disso tudo, né, que vai multiplicar a altura, que é de 30 metros, certo? Elevado a menos 3 meios. Menos 3 quartos, ou dividido por... Aliás, faz isso não. Deixa mais bonito ainda. Tira aqui. Esse formato aqui. Pá. Vamos deixar isso aqui. Só brincando com a equação mesmo. Esse aqui mantém desse jeito. Esse aqui vai para o denominador. Esse formato aqui para expressão. Eu vou colocar a raiz. Ctrl X. Ctrl V. Raiz. Ups. Ctrl Z. Esse aqui para a gente brincar com a expressão. Certo? E o nosso rotação específica vai ser esse termo todo aqui, né, dividido pelos 30 metros, né? Elevado a 3 quartos. E agora a matemática bruta. Então lá, 1800 RPM. Se eu precisar alterar aqui só para cair numa turbina específica, eu queria que caísse numa Francis, tá? Eu vou alterar essa rotação aqui. Tá? Só para ficar um exercício bonitinho. E se cair na Pelton, não faz nem sentido fazer a letra A, né? Que seria avaliar se a gente vai ter uma... Como é que fala? Um efeito de captação que é impossível isso acontecer para a Pelton, tá? Ela trabalha praticamente aberta para a atmosfera. Então, não tem NPSH requerido para ela. O NPSH requerido para ela é 0. Então, uma que não seja a Pelton. Aqui, raiz de aparentes 998 vezes 9,81 vezes 30 divide por 3.600. Certo? Junta esse tem tudo aqui agora e divide por parênteses 30 elevado a 3 divide 4. Eu achei aqui 1268,35. Tá? Seria a velocidade específica. Ela está bem alta, está acima da França. A França acho que vai até 900, uma coisa assim. Cadê?
Não, bem menos, vai até 400 só. Então eu já estaria, né, uma tipo bulbo. Está ok, né? Uma cápsula, por exemplo. Certo? Talvez uma rotação menor, etc. Mas aí já tá bom. Certo? Uma rotação comercial aqui de um gerador, né? E fazendo as continhas todas aqui, a gente chegou nesse valor aqui. Certo? E não podia cair na Pelto. Na Pelto não tem altura, como é que fala? Não teria esse NPSH requerido igual a 6 de jeito nenhum. Né? Ficou uma turbina cápsula, né? Que condiz, né, com a vazão, que é uma vazão elevada, certo? Com uma queda que é pequena, certo? Velocidade elevada na saída é esperar mesmo. É, minha intenção é que caísse, né? Da Francis, né, para baixo. E ficou mais elevado aqui em função da rotação que eu coloquei para coisinha. Mas basicamente isso. Então, para fazer a seleção da turbina, a gente basicamente, né, pega a informação que a gente tem lá da instalação, né, altura manométrica, vazão, etc. Faz o cálculo lá, acha essa rotação específica. E aí, com isso. Ah, tem um pequeno detalhe, né? É em cavalo essa potência aqui. Ó. Então tem que dividir por 75. Então, por a gente vai cair na França mesmo. Né, que você fez aqui, a potência gerada, né, em cavalo. Vamos pegar aqui. Não tem eficiência da turbina, aquele cálculo, a turbina não tá, não tá dizendo qual que vai ser. Então, pega esse termo, divide por 75, a gente vai ter esse aqui por 75. Aqui por 75. Esse termo aqui por 75. Então, na hora que a gente chegou aqui, ó, vai ter isso tudo aqui, né, dividido por 75. Esqueci que a gente tem que entrar com a potência em cavalos. 1 divide 75. Esquisito, 75. Não é 736? A minha não apareceu. Tudo bem aí, gente? A minha não apareceu? Não entendi, Fernando. Setenta e cinco. Cinco não. Cavalo, vapor. Um cavalo 735. Que seria pra gente em watt. E a 75 que viria aqui, ó.
Vou pegar de watch, só para cavar vapor. Se vê. Watch. 175 aqui, ó. Colocou desse jeito aqui. Deixa mais bonitinho aqui antes de corrigir. Assim daria 46,78. Né, com esse fator de correção aqui, a passar de CV para Watch. Esse aqui que a gente está pegando aqui. Esse 46. Na tabela seria uma turbina. Seria Pelton ainda. Vamos aumentar um pouquinho mais a rotação. Só para a gente chegar numa Francis, que Pelton não faz sentido. Vamos superar essa 3.600 RPM. E aí a rotação para a gente vai dar, na verdade, 93,57. E aí para a gente vai ser a turbina tipo Francis. Acho que é a Francis normal. Normal ou lenta? Francis lenta. Vou dar mais ênfase aqui ainda. Vou pegar a figura dela. Seco. Ah, coloca a figura inteira. X. Então tá aí, ó.
tá aí a nossa resposta, tá? Agora fazendo direitinho, fazendo a conversão correta, né, para a unidade da potência, né, que cada cavalo é 735 watts. Então, cancela para a gente o watt, que quase apareceria aqui, não está aparecendo porque o termo da altura que estaria aqui, né, a gente simplificou ele com o termo denominador, certo? Mas apareceria esse termo aqui fazendo a divisão, né, para a gente poder chegar. Então, pegue um watt, acha lá o termo em cavalo, que é o que ele precisa para poder utilizar a equação. Tá? Essa informação vem aqui no texto. Cadê? Velocidade específica definida como rotação da turbina semelhante a produzir uma potência de um cavalo sob uma queda de 1 metro. Então, como ele quer a altura aqui para a gente em metros e potência aqui em CV para entrar dentro da raiz, então a gente tem que entrar com esses valores aqui. Cavalo vapor para potência e a queda em metros. Tá? A rotação em RPM foi o que a gente fez, já que é o que a gente chama de equação prática. Tudo bem, gente? Alguma dúvida nisso? Dúvidas, senhores? Professor, uma dúvida só na altura dinâmica, Ah, na perda por altura dinâmica, ela não existiria se não tivesse uma vazão de saída, tipo a informação da vazão de saída? precisa ter mesmo. Porque ou daria, como é que falou, daria, por exemplo, a área de saída, se calcularia a velocidade, porque no caso da turbina, é a velocidade com que a fluida vai estar saindo para ela não é tão desprezível assim. No caso da bomba, a gente normalmente limita, né, a velocidade de sucção para ela, justamente para a gente não ter os efeitos de cavitação. Agora, para a turbina, como normalmente você tem quedas maiores, aí você não tem tanto impedimento assim, ou tanta limitação assim em relação à altura. Você tem que, basicamente, no seu ponto de operação, você tem que ter pressão suficiente para não cavitar. Mas essas velocidades de saídas vão ficar muito mais importantes, porque eu não tenho como é que fala? O limite de perda de carga, porque a água, logo em sequência, vai praticamente para o rio, certo? Óbvio, né, que parte da perda de carga que a gente vai ter naquele escoamento vai, como é que fala? Vai limitar a quantidade de energia que a gente vai extrair do fluxo, mas faz parte da operação do equipamento, né? Não tem jeito de eu ter a turbina para tirar para extrair a potência se tiver a instalação em si. Então, como as velocidades, né, são muito mais elevadas, a gente está trabalhando esse exercício aqui, ó, com 10 metros por segundo, tá? Então, eu não posso expressar essa energia dinâmica para a turbina de jeito nenhum, certo? Essa daqui não. No reservatório, que é fluido praticamente parado, aí ok, certo? Mas essa aqui na saída da turbina não tem jeito. Entendi. Só uma dúvida em relação à altura ΔZ, onde que ela ficaria no desenho que eu fiquei meio perdido, Vou assim? mostrar aqui, ó. É, o ponto um é sempre de onde o fluido vai estar se partindo, ponto 2 é até onde a gente está avaliando. Então, no desenho, para a gente, seria de onde? Né? Do topo do reservatório, né? Qualquer posição aqui na superfície dele, certo? E o ponto 2 seria na saída da turbina. Então, aqui que seria a turbina em 4, né? O ponto 2 para o exercício seria logo aqui na saída dela. Então, abaixo da turbina, né? Como é que fala? Na saída do escoamento. Então, vista aqui, ó, a própria Pelton, É porque eu fiquei com ponto dúvida 2 se estaria aqui, ó. seria. Que eu fiquei com dúvida se seria o ponto um, na verdade, se seria a água em si ou a cavitação, o ponto de sucção da água lá em cima. Não é o ponto de sucção, não, é o ponto de saída mesmo. Por isso que a gente está usando velocidade de saída. E nem é a velocidade de entrada. A velocidade de entrada é bem diferente da de saída, tá? A gente está pegando a velocidade logo aqui, ó, neste ponto. Porque é aqui que vai ocorrer a cavitação se ela for ocorrer, certo? E aí, o resultado para a gente, aquele 2,6 metros, é basicamente o seguinte, ó, da nossa instalação, que tem 30 no total, se eu colocar ela, por exemplo, em 2,6 metros, seria uma coisa mais ou menos aqui, tinha denunciado, a gente teria já o risco de ocorrer alguma captação que está no limite. Ela estando mais abaixo que isso, ela não vai captar. A não ser que eu comece a trabalhar com uma vazão muito elevada, aí a altura dinâmica sobe bastante, e aí a gente pode ter problemas com isso.
certo? Mas ela estando posicionada aqui embaixo, direitinho, abaixo de 2,6 metros, tá tranquilo, certo? Não foi considerada aí, tá, a perda de carga que teria na própria turbina, tá? Esse é um ponto aí que talvez tenha ficado faltando, mas como é que fala? Seria um termo a mais dentro da expressão que a gente não pôs, certo? Que seria as perdas, né, na turbina. Que aqui eu falei só do canal da perda, né, no tubo no tubo forçado, certo? A turbina em si, por ser França, a gente tem uma diferença de pressão nela. E ela poderia entrar aqui como outro termo negativo, né? Por exemplo, aqui menos perdas na turbina. Que é uma turbina de reação. Perdas. Que é um efeito, né, que a gente não tem na bomba, certo? Então, esse termo a mais aqui. Se a gente quiser considerar isso, né, entraria aqui com um valor qualquer que ele ia se somar ao que a gente já tem aqui embaixo. Então, MCA, deixa eu tirar desse jeito aqui, deixa assim mais bonitinho. De 15 metros. Considere, saída do turbina tanto. Não considere que a velocidade de escoamento da saída do turbina tanto. Vírgula. A perda de carga na turbina é de 10 metros, por exemplo, certo? Seria um termo a mais, e a gente acrescentaria, né, aquela perda na turbina ali como um termo a mais. Perdas na turbina, que é a parte de energia, né, de pressão que ela transforma, né, em energia de rotação, né, para o eixo. Certo? Não é só essa, né? Tem energia cinética também que ela aproveita, etc. Nossa, esse espaçamento é diferente. Impressão minha. Entraria aqui menos 10 do mesmo jeito, menos 10. A gente teria aqui, vai para 12. Então, dos 30, né? 12 seria o limite agora. Certo? É só um termo a mais que aparece aí, que não estava sendo dado no enunciado, agora tá. Certo? Só porque quando a gente faz quando a gente faz o uso do Bernoulli, né, na bomba em si, o ΔZ para a gente é a diferença entre os pontos 1 e 2 para a gente é do reservatório de sucção, né, até a entrada da bomba. E no caso, a bomba em si não entra no cálculo, certo? Porque a pressão depois dela vai ficar positiva. Então, não vai ter efeito de captação. A gente vai ter um aumento da pressão aqui entre saída e entrada, entre entrada e saída, certo? Mas no caso da turbina, não. A perda de carga que a própria turbina tem nela, né? Na hora que ela vai pegando as partículas do fluido e vai redirecionando elas para poder criar o impulso de rotação dela, acaba tendo uma perda de carga na turbina e essa perda de carga é associada basicamente à potência que ela está gerando. Se ela está além, de, claro, né, do efeito, né, das forças de sustentação para aparecer sobre as pás da turbina. Foi? Então, um termo a mais aqui para a gente. Vamos marcar ele aqui, ó. Como sendo, né, um estranho no nosso ninho. Então, na turbina, a gente vai ter perdas para ela. Que seria esse termo extra. Ficou o exercício está bonitinho. É, mostra bem essa dinâmica diferente entre turbina e bomba, mostra essa parte de classificação também.
de posicionamento e seleção de turbina. Alguma dúvida nele, gente? Bom, se nele não tem problema, né? Queria saber, não tem dúvida, queria saber do exercício que dá para vocês entregarem do ventilador. Ficaram com alguma dúvida? Tentaram fazer? O enunciado dele é bem tricky. Não sei se vocês já tentaram fazer ele. Eu tentei, eu peguei para fazer hoje, pessoal. Ainda não olhei direitinho, não, mas travei um pouco no enunciado dele. É, por isso que eu coloquei ela, inclusive, né, para ser entregue, como é que fala? Acho que meia-noite de hoje? Deixa eu ver. Não é dia 12, Semana hein? que vem ainda, né? É dia Tem 12. que tirar dúvida nele. Deixa eu acrescentar esse exercício aqui, ó. Se eu quiser dar uma luz aí no enunciado, seria bom. Aham. Eu imaginei que ia dar. Posicionamento, seleção de turbina. Adicionar. Uf, foi. Isso aqui, tá, gente? Tem gente que me perguntou ao longo da semana do. Professor, não estou conseguindo achar, eu estou vindo aqui no exercício, né? E não estou conseguindo achar no exercício de fixação 4, não estou conseguindo achar. Eu normalmente coloco, né? O semestre inteiro eu estou fazendo isso, né? Estou pegando um elemento para ser só tarefa, e o exercício fica logo embaixo, logo acima. Tá? Isso ao longo do semestre todo. E não foi só nessa turma, então tem várias turmas aí que de repente o pessoal começou a perguntar a mesma coisa e a gente está do lado. Certo? Esse ventilador aqui ele é bastante. Ele é parecido com o que a gente fez na última aula, tá? Mas ele tem as características próprias dele. Então, me falando aqui, exercício de fixação 5, ventilador. Ele fala pra gente, olha, tem um sistema de PVC, certo? Que aí tem lá a rugosidade relativa de, como é que fala? Rugosidade de 0,015, né, milímetros. Possui uma tubulação principal conectando o ventilador a um captor, onde a velocidade, a área e a pressão de captura, ou seja, de onde o ar vai ser coletado, né, do ambiente para poder chegar no ventilador em si, elas vão ser, né, de 2 metros por segundo, isso é a velocidade com que o fluido vai estar escoando, 1 metro quadrado, isso é a área como é que fala? De entrada lá, do captor, pressão de 98 kPa. Então, o que ele está falando para a gente? Olha, nosso ventilador, que seria aqui um ventilador que a gente está mostrando no formato centrífugo, por exemplo, na entrada dele, certo? Vai ter lá como é que fala? Como é que fala? Um pequeno sisteminha lá para proteger, porque enfiar a mão, por exemplo, pegar no ventilador, etc. Então ele tem lá uma região de entrada, certo? Onde ele deu as características do fluido, como que ele está escoando, né? Antes dele entrar em contato com o ventilador. Então ele já deu para a gente, né? Nessa informação, olha aqui, ó. Ele deu a área, ele deu aqui a área, a velocidade, então com isso a gente já tem a vazão, certo? E a pressão que a gente precisa para poder fazer o cálculo da potência do ventilador, certo? É o 98 kPa, isso seria a pressão de entrada dele, ou que seria a nossa pressão 1, tá? Na tubulação de exaustão, né, que a entrada, né, é a parte de captura, a saída vai ser a parte de exaustão. Muda o nome, mas continua a mesma coisa para a gente. A velocidade agora fica de 12 metros por segundo, ou seja, a vazão que a gente tinha, né, que seria 2 metros por segundo vezes o metro quadrado, ou seja, de 2 metros cúbicos por segundo, ela está começando a escoar para uma área provavelmente menor, já que a velocidade, né, ela ficou 6 vezes maior. Arriscaria dizer que a área ficou 6 vezes menor também. Se a matemática não estiver errada. Então já ajuda vocês a pensar em qual que vai ser a área, né, que o fluido vai estar saindo. Aí vem, na saída da tubulação de exaustão, está instalado um filtro e pede para a gente considerar que a descarga que ocorre em uma atmosfera, onde a pressão estática
é de 100 kPa. Então, basicamente vai falando o seguinte, ó, esse ventilador aqui está capturando o ar em alguma posição aqui, te dou as informações para a entrada do ar no ventilador, certo? E ele vem passando aqui por uma tubulação que ela é toda intercortada, são as tubulações reais, tá? Então, ela faz uma curva aqui de 90 graus, você tem aqui os elementos que são as junções, certo? E essas junções aqui, o K para elas é de 2,5, certo? Então ele está dando essas informações. No caso das junções, elas vão estar fechadas, vai falar no enunciado mais para frente, para a gente ter só a preocupação, né, com o escoamento principal e a junção para a gente servir só com perda de carga para a gente. Cada curva que a gente vai ter, o K vai ser igual a 2, e aqui na saidinha para o filtro, né, pode considerar que ele inteiro para a gente ele vai ter uma perda, né, igual a 3, né, o K de 3. E aí, ele fala que a pressão atmosférica na saída vai ter de 100 kPa. Então, como que a gente vai calcular a potência do ventilador que ele vai querer? Bom, eu vou ter a pressão atmosférica aqui na saída e eu vou ter um monte de perdas de cargas, né, que a gente teria que calcular até a gente chegar na saída do ventilador. Com base nas pressões que a gente tem na entrada e na saída, que a gente vai calcular, né, qual vai ser a potência sobre o ventilador utilizando as equações deles. Certo? Então ele fala, considere que a tubulação seção transversal constante, comprimento total de 40 metros, nas junções o escoamento está bloqueado, exceto o escoamento principal, ou seja, tem a junção, né, com a derivação lá bonitinha, mas a derivação serve para nada, ou enfim, o escoamento está bloqueado, né, e em toda a extensão da tubulação, e que o desnível entre entrada e saída é desprezível, ou seja, ΔZ para a gente vai ser zero. Considere que os gases exaustão possuem essas propriedades aqui, deu a densidade do ar, deu a viscosidade para ele, deu o R para o ar aqui. Ele pede para a gente achar justamente, né, como letra A, a pressão na saída do ventilador. Então vai ter que pegar a pressão atmosférica aqui, avaliar as perdas de carga até chegar a pressão na entrada, na saída do ventilador. Certo? Que com essa pressão na saída do ventilador e com a pressão de entrada que foi fornecida aqui pelos dados do captor, tá? O 98 kPa, vocês vão calcular a potência útil do ventilador, assumindo que vai existir uma compressão politrópica no ventilador. Neste caso, o N vai ser igual a 2, ou seja, não vai ser o N igual a 1. De propósito, eu peguei um exercício que o N é diferente de 1, que foi o exercício que a gente fez na última aula, só para vocês trabalharem a outra equação. E fala que existe, né, uma diferença de temperatura de 0,1 graus entre a entrada e a saída do ventilador. Por que ele está dando essa informação aqui a mais? Tá? Porque ela vai ser necessária. Cadê? Ventiladores. N igual a 1. N diferente de 1. O 2 é diferente de 1, então o que acontece? Né? A potência do ventilador vai ser dada basicamente, né, pela variação da energia cinética antes e depois dele. Isso a gente tem as velocidades, né, mas a gente pode trabalhar em função das diferenças de pressão pelos pesos específicos, como, né, a gente tem um efeito compressivo, já que é um processo politrópico, né, o peso específico da saída vai ficar diferente do da entrada, porque a densidade vai variar. E ao invés dele dar para a gente, né, o peso específico na saída, o que ele fez para a gente falar, opa, eu tenho uma diferença de temperatura entre entrada e saída que é de 0,1 grau. Certo? Ou seja, ele está dando para a gente T2 menos T1, direto. Que aí com base no R que foi dado, no N que foi dado, na gravidade, que é gravidade mesmo. A gente vai lá e calcula esse termo a mais aqui para ser associado com a variação da energia cinética que a gente vai ter antes e depois do ventilador, para a gente poder calcular a potência sobre ele. Ou potência útil, né, do escoamento. Está iluminado? Deu para entender agora? Melhorou um pouquinho. É,
que ele começa bem parecido com o outro, né? A gente tem que isolar as pressões antes e depois do ventilador para poder fazer o cálculo da potência sobre ele. Certo? Por quê? A gente não tem nenhum medidor que está dando para a gente altura manométrica, nenhum enunciado ainda. Certo? Você fala, olha, a diferença de pressão no ventilador é de tanto, ótimo. Você fica feliz que vai ter que calcular menos coisas. Se não, o caminho é esse, né? Pegar como fala? A equação de Bernoulli para poder chegar nas expressões das pressões, né? Com base no que a gente tem de fora, né? Da atmosfera, né, para dentro da instalação até a gente chegar lá na pressão de entrada e saída do ventilador. Professor, Ah, que eu tinha confundido um pouquinho foi essa outra pressão que ele deu aí na descarga aí, ó. isso. Ele deu uma pressão diferente, tá vendo? Aí eu confundi se eu tinha que calcular o P2 ou se eu tinha que considerar essa outra pressão que ele deu no enunciado. Você vai ter que calcular o P2. Cadê? Aqui, ó. Você vai ter que calcular, né, quem que é a pressão de saída aqui no ventilador. Para isso, você vai usar a pressão estática, que você pode chamar de P3, qualquer coisa assim, certo? E dela ir calculando até chegar no P2 para vocês poderem fazer o resto. Certo? Porque a pressão em 2 ela é necessária para poder. Nem tanto, né? Porque depois vai fazer pela diferença de temperatura aqui. Mas. Pressões, muitas expressões. Porque depois, né, você precisa basicamente da diferença de temperatura. Então foi um exercício que eu pensei para uma prova, onde a pessoa podia, né, fazer tudo certinho aqui na letra A ou fazer tudo errado, que não ia importar no resultado da letra B. Certo? Porque como não foi dada, né, qual que seria o peso específico em 2, foi dado basicamente a variação de temperatura, aí como é que fala? A pessoa ia calcular por essa expressão que não depende da pressão em 2. Certo? Então foi exercício de prova mesmo, tá? Então, vocês ir pensando, né, nas possibilidades que existem, certo? A gente fez 3 exercícios, mas é o suficiente, porque essa fica muito igual. Essa parte de ventiladores em si. Tranquilo, professor. Valeu. Tranquilo? Mais alguma coisa, gente, pra gente poder tratar na aula de hoje? Professor, Vamos falar do trabalho, eu né? tô com uma dúvida com o negócio do projeto do laboratório. Isso, Essa- foi exatamente isso que eu pensei. Duvide. Eu escolhi a instalação, tudo direitinho. Aí eu já coloquei as alturas, já determinei a vazão. O rendimento é eu que determino também? O rendimento ele foi fornecido para vocês no material. Vou mostrar aqui para vocês. Ele é de 90% para todas as eficiências, ou seja, a mecânica 90, a hidráulica 90, a volumétrica 90. Tá aqui, ó. Vamos voltar aqui, módulos, tá? E já te respondo também na distribuição de pontos, tá? Tá aqui, ó, critérios de avaliação. Tá? Só ver aqui, ó, módulos, bem-vindos. Eu vou abrir aqui já de uma vez, só porque eu já estou na disciplina, e eu vou para uma outra. Caceta. Vamos ver aqui. Tanto faz, é o mesmo, né? Aí trabalho final. Aí vem aqui, ó. Bem aqui no finalzinho, ó. Uma vez que não haverá um rotor físico para ser ensaiado, deverá ser assumido, né, que as eficiências hidráulica, volumétrica e mecânica são de 90%, ou seja, esta é 90%, esta é 90%, esta é 90%, tá? Tá? Não é a eficiência da bomba que ele está dizendo. Está dizendo que cada uma delas é aqui de 90%. Certo? Outra coisa que perguntaram. Professor, na hora que vem falando para a gente, o grupo deve propor uma instalação hidráulica, eu vou escolher tudo? Você vai escolher praticamente tudo da instalação. Você pode pegar uma instalação que já existe real, né, do prédio onde você mora, da piscina na sua casa, vamos dizer assim,
como é que chama? A piscina do clube, do, como é que fala? Do emprego de vocês. Ah, eu tenho lá uma tubulação, por exemplo, que vai estar fazendo o, como é que chama? Vai pegar água, por exemplo, como é que fala? De uma, de uma pequena piscina, né? E vai ficar utilizando ela, né? Não é piscina, é, como é que fala? Um poço, né, natural, um pequeno laguinho que você tem lá, e vai pegar essa água, por exemplo, e vai ficar fazer um sistema de irrigação com ela, ou vai fazer, como é que fala? Pegar a água dela, levar para a fábrica para poder utilizar ela como água de, como é que chama? Água para fazer limpeza, tá? Não é água para beber, é água para fazer limpeza geral, limpar o chão e coisas assim, tá? Porque ela, se não for tratada, você não pode utilizar ela, certo? Para outros fins que não esse. Então, como é que fala? As possibilidades são infinitas. Aí, o que vocês vão ter que definir, né? Qual que é o material que vocês vão usar na tubulação? É ferro fundido? Ótimo. É aço comercial? Ótimo. É PVC? Ótimo. É vontade de vocês. O diâmetro, né? E o comprimento da tubulação. O comprimento da tubulação, ela depende, né, de onde até onde você vai querer levar a sua água. Ela vai ter que subir, então vai ter um pedaço que vai subir. Ela vai ser na horizontal, ótimo, vai dizer quantos metros vai ter. Eu não estou pedindo nem desenho, tá? O diâmetro, é interessante que vocês fiquem atentos para trabalhar o diâmetro comercial. Ou seja, vocês definem uma vazão, que é da escolha de vocês, é da instalação, que vai dizer para a gente, né, qual vai ser o diâmetro comercial que vai ter que ser adotado, certo? Então, para trazer mais próximo do real, a gente chegar nesses diâmetros. Professor, eu posso utilizar a equação como é que chama? Ah, do Forchheim? Pode, que é a mesa da BNT. Eu posso utilizar as velocidades econômicas? Pode, desde que os diâmetros sejam comerciais, fica ótimo, certo? Então, professor, eu vou precisar de uma válvula, posso colocar? Pode. Eu vou ter sem válvula nenhuma. Esquisito, né, para sua instalação, porque normalmente você precisa de válvula para fazer manutenção na bomba, regular uma vazão de alguma maneira, né, poder de repente mandar mais água para um trecho do que para outro, desviar o fluxo de um lado da instalação para outro. Então, é de esperado, né, que tenham acessórios, certo? E com base, né, do que você vai ter da tubulação e da vazão que você está propondo para sua instalação, você vai ter que determinar quem? A altura manométrica, certo? E você vai determinar quem que é o seu NPSH com base nessa instalação. Como é instalação hidráulica, ele só tem NPSH disponível. Ele não tem NPSH requerido. Quem requer NPSH é a bomba. Tá? É só para vocês avaliarem esse tipo de evento aqui para poder, vamos dizer assim, a gente já viu ao longo do semestre, vocês estão propondo uma instalação, é interessante que vocês percebam, né? Se essa, como é que fala? A altura líquida da cabeça, né? Ela tá, como é que fala? Ela tá um número relativamente bom, ou ela só tá meio esquisita, né? De repente você chega numa altura disponível lá de 10 centímetros. Não faz sentido. É a altura que a bomba vai ter para ficar fora d'água. Às vezes menos que isso, dependendo do tamanho dela. Então, esse NPSH a gente espera que tenha alguns metros aí para poder. Fala. Ter a desculpa, né, que a bomba não vai cavitar. Porque não tem jeito da gente avaliar o NPSH requerido pela bomba, tá, ao longo de diferentes pontos de operação. A equação que a gente usa para poder avaliar de verdade, ou estimar o valor, ela está, como é que fala? Ela é só para os pontos de maior rendimento dela. Então, você varrer esse NPSH para qualquer ponto para ela é impossível. Então, deu certo? Aí, antes de iniciar o projeto do rotor, o grupo deve optar por trabalhar com rotações comerciais para a bomba, ou seja, com quais rotações que os motores comerciais estão atuando. Só vir aqui, ó. Motor, por exemplo, um cavalo. CV, né? Não é VC. Cavalo, vapor, sei lá, VEG, por exemplo. Aí clica aqui nele e vamos ver aí se o site vai dar o catálogo técnico dela. Aí você pega lá
coisinha, um cavalo. O pessoal, quando quer vender, já coloca a informação do equipamento aqui junto. Caraca, é muito poluído, né? Você vai aparecendo, você quer cookie, você quer não sei o quê. Então, mas tem aqui, ó. Rotação pra gente, ela é de 2 polos, 3.500 RPM. Olha que facilidade achar uma bomba dessa. Certo? Então, essa rotação que vocês vão precisar é basicamente vocês terem uma ideia, né? Da, 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 da rotação que vocês vão utilizar no projeto. Ah, beleza. Tem mais, João? Também tem que sair daqui a pouquinho para fazer o almoço. Eu vou só finalizar aqui, tá, Eduardo? Já te ajuda ali na sua dúvida, tá? Que mais aqui, ó? Selecionou lá a rotação que o motor mais ou menos vai tocar. Um indicativo, né, para a potência que você precisa é a potência útil, tá? Você pensa que a eficiência da bomba ela já vai dar, como é que fala? Por exemplo, você achou lá 700, aqui para vocês verem, tá? Você achou lá que você precisar, por exemplo, de potência útil, né? Instalação, que seria peso específico, vazão e altura manométrica só, 700 watts. Aí, já que a sua bomba, né, vai ter lá uma eficiência de... Opa, deu ruim aqui na calculadora. Ficou louca, tá? Só um instantezinho. Pronto. Ela vai ter lá 0,9 de eficiência vezes 0,9 de eficiência vezes 0,9 de eficiência. Opa. Caceta. 700 divide por 0,9 vezes... Por que os 9 sumiu? Ai, caramba. Conta Pode muito. ser relação de ponto e vírgula, né? Ele às vezes confunde ponto e vírgula. 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9. Vou fechar o parêntese. Aí a gente teria uma potência de acionamento 729. Isso com base na eficiência que essa bomba que daria. Aí para 729, vou lá, divido isso aqui por 735 para achar o valor em CV. Ó, vou ter um motor então de 1,3 cavalo. Para 1,3 cavalo, né, o fator de segurança para a gente é de 50%. Então vou multiplicar esse valor aí por 1,5. Por exemplo, achar qual seria, né, como é que fala? O motor para poder acionar. Então vai dar 1,95, então o motor de 2 cavalos já me atende. Certo? Para poder tocar o meu projeto. Isso pela norma, tá? Tá dentro do instalações de bombeamento mesmo. Aqui, ó. Certo? Potência calculada, qual que é a mais de segurança que a gente pode utilizar para chegar no motor. Aí você procura, olha, eu preciso de um motor de 2 cavalos. Qual a rotação que eu tenho comercial para ele? Eu tenho essa e essa. Beleza, escolhe a que você quiser trabalhar com ela. E aí, a partir dela, você vai fazer o dimensionamento agora sim da bomba. E aí, vocês vão selecionar qual material que vocês vão trabalhar para o rotor. Claro, caracol do mesmo material, mas tanto faz, estou preocupado com o rotor aqui. Certo? Ah, vou trabalhar aço fundido. Ótimo, parabéns para você. Vou trabalhar plástico. Né? Enfim, cada um escolhe o que quiser para o rotor. Certo? Bem como sua geometria. Na hora que falou geometria aqui para a gente, tá incluindo tudo, tá? São os ângulos, alfa 1, alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2, os diâmetros, a largura que você vai ter para entrada, para saída, o número de palhetas da sua bomba, tá? É geometria completa. Certo? Você é o projetista, você tem que chegar com uma solução que vai te dar a informação necessária. E aí o que acontece? Pelas equações que a gente tem para os rotores, certo? A gente sabe que a altura manométrica deles, em função da vazão, vamos chegar aqui, ó, ventiladores, não, tem a equação pronta.
Então, uma vez vocês definiram, né, a geometria toda para o rotor de vocês, né, se for, por exemplo, um rotor radial, onde você tem que o termo do C1 é zero, ou seja, a parte de entrada não apita tanto, e a nossa expressão para altura manométrica é só esse termo daqui, ó, CO2 vezes O2, o CO2 ele é dependente da vazão. Então, a gente teria, por exemplo, né, passa, a altura manométrica quilômetro no infinito de palhetas, dependente, né, do termo da vazão. Então, o que você faz? Varia a vazão, vai vendo como que a bomba vai dar na altura para a gente. Só isso. Certo? A rotação está aqui no termo do 2. Então vai variando a rotação, vai vendo a curvinha que ele vai dar. Dica, né? Deve dar uma parábola. Já que eu tenho um termo quadrático aqui para o 2, né? Menos alguma coisinha aqui que é linear. Em relação ao 2. Certo? Ah, no meu rotor não vai ser de, como é que fala? Com 90 graus com o ângulo da entrada. Ótimo, você vai ter o termo do CO1 que também vai depender da vazão. E acredita, vai ficar igualzinho esse termo daqui, só que vai ser em função do diâmetro 1, do beta, do diâmetro 1, da largura de 1 e da cotangente do beta 1. Só isso. Vai ficar a mesma expressão, só que esse termo aqui para o 2, né, me subtrai ele no termo dos termos relacionados ao 1 e o B1. É o U1, né, e o C11, que é a expressão incompleta, né? Essa aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Você pegaria tudo do CO2 menos o 2, pegaria uma equação que teria o mesmo formato, aplicaria para ser o 1 e o vezes o 1, e claro, a gravidade que aparece dividindo, né, vai estar dividindo os dois termos. Então, basicamente, pega um menos o outro, com termos iguais. Certo? Isso para criar curva de altura manométrica em função da rotação para a bomba. Certo? Para instalação, como vocês estão montando tudo para ela, é só lembrar a curva da instalação para a gente, ela é o quê? Tá na prática de curvas. É que eu peguei um que está envolvendo nessas apresentações todas que a gente fez. Visão de período de carga, curvas, características de associação. A parte curva característica, né, da instalação. Essa aqui, ó, pela parábola ascendente, né, onde a gente tem um Y, que seria variação da pressão por peso específico, mais a diferença de altura geométrica para instalação, né, Z2 menos Z1. E aqui é um termo relacionado à perda de carga. Esse termo da perda de carga é só você pegar seus coeficientes e ir unindo eles para formar o termo do K. Saber qual que é o valor dele. Ou seja, você chega lá na sua expressão de tio Bernoulli, você parte lá com ela assim, bonitinha, né? Onde termo das perdas, os termos das velocidades, você vem e descreve ele assim para poder achar qual que vai ser a sua constante que vai estar multiplicando o termo da velocidade. Certo? Esse termo da velocidade multiplica pela área, vai gerar o termo da vazão quadrado, vai ter um monte de constantes aqui que você junta para formar, né, qual vai ser o K para a sua instalação. Certo? Com base nesse K da instalação que vocês propuseram, vocês vão lá criar uma curva. A curva da instalação vai ter que fazer isso, né? Subindo na forma de uma parábola, a curva da bomba de vocês vai decrescendo em função de uma parábola. Se, né, tiver tudo adequado com o projeto de vocês, o ponto de operação que vocês propuseram, né, na instalação vai ser o mesmo, né, da bomba, como é que fala? A mesma altura, a mesma vazão vão ter que bater aqui. E é por isso, né, que eu pedi que vocês criassem essa curva, para ver se não tem nenhuma coisa esquisita, né, no projeto de vocês. Não adianta você propor uma bomba que não atende sua instalação, nem uma instalação que não é impossível de ser atendida. Certo? E o que mais? Vamos ver aqui, ó. Para finalizar, a posicionamento em função da vazão. Poxa, você tem a curva de altura manométrica em função da vazão para chegar na potência, tranquilo. É só você pegar as informações que você tem para cada ponto lá, juntar elas com a eficiência da bomba, que é um valor fixo, né? 0,9 ao cubo, fazer o cálculo.
Tranquilo, gente? Alguma última dúvida? E para responder o... Como é que chama? Meia hora por dia, na verdade você vai definir isso, Gabriel. A sua bomba ela vai funcionar só meia hora por dia, vai trabalhar 8 horas por dia, como que ela vai trabalhar? Certo? E aqui, respondendo o Eduardo, estou com uma dúvida em relação à distribuição de pontos para o resto do semestre. Não sei nenhuma forma pela qual seremos avaliados com relação aos pontos além das provas. Aqui, ó, critério de avaliação, tá? Ah, que não carregou até agora. Disciplinas teóricas igual a nossa, a gente tem 2 provas valendo 30, certo? Trabalho, exercícios, atividades, critério do professor valendo 30 pontos. Participação em presença valendo outros 40. A gente está fazendo exercícios ao longo de todo o semestre, né? E eles estão valendo pontos, né? Desde que a gente começou a dar aula. Então, começando aqui eu contar, né? 0,5 de cá. Com mais 0,5. Então, 1. Ter valido mais pontos, né? Enfim. Depois aqui, ó, mais 4 pontos de outras 2 listinhas aqui, ó. Então, já tinha 1, né? Mais 8, 9. Aí teoria, Ô, professor, ó, mais 5, 14. Só um instantinho para não perder a conta. vai dar 17. Valeu mais 2, 16. E turbina não tem nada que eu coloquei aqui ainda. Posso colocar, mas vou montar o exercício ainda, se for o caso. E para compor os pontos, certo? O que acontece? Ah, não deu 30. Não tem importância, eu faço uma regra de 3 com os valores que a gente já tinha até a data da prova, certo? E querendo ou não, a gente ainda tem mais um Perfeito, resolvido. utilizar elas para poder fazer coisinha. A minha ideia é o seguinte, olha, eu vou reservar uns pontinhos, né, para as aulas mais para frente, porque se precisar, né, pega uma lista de exercício, uma coisa assim, e vai distribuindo, do que chegar ao longo do semestre e já esgotei os pontos. Certo? Ah, não posso colocar exercício mais. Certo? Que aí a gente vai ter, Beleza, muito obrigado. certo? Participação, como que eu vou avaliar para vocês, né? Vai ter composto de várias coisas, né? A minha impressão, né, da turma em si, né, porque eu vejo que tem gente que manda mensagem, etc. Isso tudo fica gravado aqui no Teams. Desde a primeira aula tá tudo gravado, por exemplo. E cadê aqui? Módulos, não. Página inicial para disciplina. Só mostrando aqui da minha tela as coisas que a gente consegue. Visualização do aluno, não. Novas análises. Acho que está aqui agora. Eles modificaram esse menu. Novas análises. Cadê elas? Carregando os dados. Aí vem aqui as atividades, quais foram as notas tiradas. Aí tem pela turma, tá? E dá para ver para os alunos. Dá para tirar relatórios. Atividade semanal lá, vamos colocar alunos. Tá? Aí tem lá visualizações de página, né? Quem entrou mais aqui no Canvas, poder fazer exercício, tudo está registrado, né? Entregou como é que fala? As coisinhas pontualmente, sim, não. Enfim, tem um monte de outras informações, não são só essas, tá? Tem um monte de outros relatórios que eu consigo baixar, que eu vou utilizar essas informações, tarefa dispensada, atividades do curso, e o que a gente viu no Teams, etc. E coisas que eu fui anotando aqui durante as aulas, tá? Que eu vou utilizar. Tem uns alfarrábios aqui do lado, onde eu fui anotando, ó, fulano está participando muito bem, parabéns. Fulano, quem é fulano mesmo? Ah, tá. Nunca mandou mensagem, entendi. Então, coisa do tipo, que faz parte como é que chama? Da participação. Então, na hora que terminar, se não inteirar os 40 pontos de trabalho no finalzinho, o que eu vou fazer? Vou simplesmente pegar a regra de 3 em relação aos exercícios que já fizeram e vou somar os pontos de participação. Tá? Então, qual que é essa ideia? Ah, eu tenho lá... Eu já tenho uma coisa aqui aberta, beleza. Eu tenho lá, por exemplo, de pontos distribuídos, né? Por exemplo, vamos dizer que a gente chegou lá em 20 pontos. Né? E desses 20 pontos distribuídos, o aluno tirou
Nota do aluno. Certo? Ele vai lá e ficou lá, por exemplo, com 16. Certo? Eu teria que distribuir um total de pontos, né, que seria de 30. Então, regra de 3, né? Pegaria o 30, que seria o total, né? Multiplicaria pelo que ele teria tirado em 20, né? Divido pelo total, que em 20 vai chegar na porcentagem, né? 16 por 20, multiplico por 30, teria lá o valor. Eu vou lá, soma a participação. Então, participação. Aí vamos dizer que ele tirou 9 lá. Aí chega lá no. Eu vou ter que lançar para ele quanto? Eu vou ter que lançar. O que está faltando de pontos, ele já tinha 16 dos 24, então eu vou pegar os 24 menos 16, que seria o que estaria faltando para eu poder lançar para o aluno, e somo isso, né, com os 9 da participação dele. Aí aparece lá, ó, como é que fala? Aparece uma tarefa sem envio nenhum da parte de vocês, onde vai ser só lançando notas. Seria aqui, ó, uma coisa escrita, por exemplo, regra de 3, né? Mais participação. Certo? Aí a camarada chegava com 17 pontos, por exemplo. Certo? É só para, vamos dizer assim, ficar fechando sem bicho. Gente. Ui, ui, ui. Professor, sim, para ser feito primeiro exercício. O que era para ser feito no primeiro exercício de fixação? Calma aí. Aí não teria dois reservatórios. É um reservatório só, vai ficar só recirculando o coisinho. A altura manométrica para você, o Gabriel, ficaria basicamente em função das perdas de carga. Certo? Vou mostrar aqui um exemplo. Eu já fiz isso em prova. Teria que achar. Não, não teria. Vou fazer rapidinho aqui, ó. É rápido o computador, caceta. Pronto, some. Não. Isso. Faz lá a piscina. Aí vou colocar a tubulação aqui, ó. Ela tá vindo, né? Aqui. Pra cá. Normalmente aqui. Tá a piscininha das crianças aí. Farei mais ou menos isto. Aí opa, vamos 2D. Coisas que a gente teria lá. Teria a própria bomba. Aqui. Antes dela a gente tem um filtro. Por que eu fui clicando em formas 2D? Caceta. Vou desenhar um filtro bem esquisitão aqui, ó, tá? Certo? Tem um monte de válvula aqui. Antes e depois do filtro, antes e depois da bomba, válvula para você poder redirecionar, etc. O que acontece? Vai ter lá o nível da sua água, que vai ter uma coisa aqui qualquer. Então, o que acontece? A pressão que você teria, você poderia até colocar um ponto sobre o outro. Tá? Aí você teria a mesma pressão, mesma velocidade, mesma altura, certo? Mas qual que é a ideia? Para o escoamento fazer esse circuito todo, né, que ele vai ser succionado aqui pelo fundo, né, vai passar pelo filtro, vai passar pelos acessórios, né, são as curvas, os cotovelos, as válvulas de operação, para depois retornar aqui em cima, você teve aí basicamente o trabalho de vencer essas perdas de carga toda aqui, certo? Então, o que você precisa basicamente? Né? Dizer qual que vai ser a perda de carga no seu filtro, quantas válvulas você vai ter para poder fazer o cálculo da sua instalação. E é relativamente simples, certo? Não é ser um bicho de 7 cabeças, não. No primeiro exercício de fixação, é porque recebi 0 e não entendi. Talvez se recebeu 0, devia ser para entregar ele, né? Vamos ver aqui. Módulos.
Entrega o primeiro exercício de fixação. Pá. Felipe Freitas Riani. Vamos ver aqui. Speed Grader. Esqueci, lembro só o sobrenome. Caceta. Felipe Chiani. Ah, Felipe, eu coloquei aqui, ó, o comentário da tarefa. Você chegou aqui, ó, pegou a minha solução e postou ela. Certo? Porque o que aconteceu? Eu fiz, como é que fala? Eu, para ajudar vocês, fiz esses exercícios aqui e você me entregou. Qual que era o exercício? Vamos ver aqui. Entrega do exercício, critérios. Tá, tá, tá. Entrega, vamos voltar aqui. Módulos. Qual que é o exercício? Entrega do exercício de fixação. Cadê? Aqui, ó. Máquinas de fluxo, né? Exemplos 1 e 2, exercício de fixação. O arquivo que você me enviou foi basicamente o arquivo que eu já tinha postado. Então, o exemplo 1 é esse aqui. O exemplo 2 para a gente era esse, se eu fiz em sala de aula. E ficou aqui com o exercício de fixação. Tá? E aí o que acontece? Esse aqui, ó, você pegou a minha solução e já enviou. Tá? Então, esperou, enfim. Eu adoro Teams nessa nova versão dele. Exatamente, fiz os dois primeiros e pedi o terceiro. Os resultados são até diferentes. Vamos abrir aqui minha solução então para ver se eu entendo isso aqui. Esse foi erro meu, alguma coisa nesse sentido. Aula, segundo, 2. Máquinas hidráulicas. Aqui, ó. Eu fiz esse exercício em sala, né, para ajudar vocês. Certo? Aí teve gente que me mandou atrasado, se eu lembro. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Abrindo. Já tem coisa demais aberta aqui. Aqui resolvido. Então tem aqui, ó. Vamos comparar. Eu vi que já tem resultados diferentes. Vamos dar uma olhadinha aqui. Fixação 1. Ok. Solar, reservatório extenso. Temos a velocidade. 22, sequência mesmo. Reynolds, cadê? Você começou com um fator de atrito diferente. Então você fez mesmo. Entendi. Só tem alguns errinhos aqui. Ah, mas só olhar a data aqui. Enviado dia 18. Enfim. Entrega de 18, tá. Descontar só um décimozinho aqui por conta dos errinhos, não vou ficar avaliando esse trem desse jeito não, mas basicamente tá muito coisinha. Tá. São uns detalhezinhos, né? 0,5. 5,04. Usando.
a gente empolga isso aí fazendo, aí pega, como tá na mesma posição as coisinhas, achei, putz, pegou e refez. Aí, aí pegou e refez. Beleza. Ok, então. Então, gente, meio-dia e 34, já passamos 14 minutos. Vamos encerrar a aula de hoje. Tá? E semana que vem tem mais.